Seja bem-vindo a mais um episódio do Badalando Podcast. Eu sou o David Badalando, o anfitrião de vocês aqui, sempre às terças e quintas, trazendo histórias inspiradoras e conteúdo muito qualificado para a sua internet. Bom, mais uma vez agradecer todo o apoio, todos os inscritos, todas as visualizações. Já passamos de mais de 30 mil visualizações aqui no nosso canal. Lembrando que aqui no canal da Badalando você vai poder conferir, além dos nossos podcasts, mas todo o trabalho, todo o conteúdo que a gente desenvolve aqui, seja como a produtora de eventos, seja como a nossa gravadora e editora, e seja aqui dos nossos estúdios, produzindo o nosso ou de vários outros produtores de conteúdo, beleza? Bom, se você não está inscrito ainda no canal, é a chance agora. Pare agora, vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha para os seus amigos e deixa lá seu comentário depois do final do episódio, dizendo o que você achou. O papo de hoje vai ser bem massa, bem esclarecedor. A gente vem aí numa construção de mostrar para empreendedores e profissionais do mercado de eventos e artistas que é muito importante ele fazer a equipe dele. E para fazer uma boa equipe você precisa de especialistas. Então, o papo hoje é sobre assessoria jurídica, né? É um tipo de serviço imprescindível para qualquer empresa, qualquer empreendedor e também para qualquer carreira artística, né? Saber como fazer os nossos contratos, entender essa questão de imposto, enfim, trouxe especialistas, uma galera que é top nesse assunto de assessoria jurídica, que é o pessoal que faz o escritório BRGSA. BRGSA, é isso mesmo. Mas sejam muito bem-vindos, escritório BRGSA. Queria que vocês se apresentassem para a galera aí de casa aí já conhecer vocês e entender as especialidades de cada um. Pronto, vamos lá. Primeiro agradecer o convite, David, agradecer a Vanessa, a Badalando pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui. Eu me chamo Ramires Bedoya, sou advogado trabalhista empresarial, a gente atua nessa área aí já há alguns anos. E a nossa especialidade é no trabalho de assessoria e consultoria jurídica, um trabalho preventivo, né? Para evitar os problemas para a empresa, a gente vai poder falar mais Muito aqui, importante. Você né? falou um ponto muito importante. É Evitar verdade. os Evitar os problemas. problemas. Hoje a gente vai Principalmente, falar muito sobre evitar os problemas. principalmente na relação trabalhista. Mas, enfim, a gente está à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E é isso. Coisa boa. Meu nome é Rui, agradecer também o convite. Há um pouco mais de 10 anos também, ajudando empresários a resolver A resolver os os problemas. problemas empresariais, societários, problemas com o fisco também. E a gente fica nessa parte também de comercial do escritório, buscando aí novos clientes, novos parceiros para dentro do BRGSA. Coisa boa. Eu me chamo André, eu faço parte do time aqui da BRGSA também. Eu sou tributarista, eu que cuido dessa parte dos Ele é o tributos, homem. né? Ele é o homem que sabe como a gente não perder dinheiro para o governo. E olha O que cara é ele não bom. cobra pouco, né? É a lupa, viu? eu- O homem é a lupa. É, viu? não, ele é o homem dos percentuais. Ele sabe as taxas Eu todas. brinco o seguinte, quando a gente paga mais, todo mundo esquece. Agora, se esquecer qualquer centavozinho, pode Ave esperar Maria. sua O notificação Leão que ele tem uma chega, fome viu? grande. Mas, obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com você e também parabenizar pela sua nova estrutura. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz. O objetivo do nosso podcast é sempre trazer informação, né, para aquela pessoa que está aí empreendendo, aquele artista que está começando a sua carreira, o produtor de eventos, então toda a cadeia que trabalha com entretenimento e a música, saber a importância, né, de você ter uma assessoria jurídica, né? Porque às vezes o sucesso ou o fracasso de qualquer carreira às vezes está na escolha de assinar um bom contrato, né? Verdade. Saber o que é um bom contrato, o que é um mau contrato. E aí na série de episódios que a gente vem trazendo várias pessoas, né? Nesse episódio de segunda-feira, que eu sempre trago pessoas da nossa sociedade para trazer como foi a trajetória dela, porque assim, muitas histórias de sucesso a gente vê e acha que, tipo assim, foi o pai que deu, ou ganhou na Mega Verdade, Sena e verdade, sem aconteceu. dúvida. E ninguém entende o processo de como aquilo aconteceu. E a gente precisa publicitar isso para que a gente contagie, né, os próximos empreendedores, as próximas histórias de sucesso, porque a gente
só se espelha naquilo que a gente conhece, aquilo que a gente vê, né? E trouxe muito vocês isso, porque vocês já têm um nome muito grande no estado de Sergipe e fora dele, né? Que vocês atendem clientes do Brasil todo. E para mostrar para o nosso público a importância da assessoria jurídica. Eu já começo com a primeira pergunta que eu queria que vocês trouxessem. Hoje, o que a gente pode dizer que seria um bom contrato e um mau contrato, seja ele em qualquer relação, seja de um artista com um empresário, seja de um empreendedor, num serviço que ele vai contratar, ou até no serviço que ele vai prestar. Como é que vocês poderiam me dizer essa relação contratual, que eu acho que é o início dessa vida profissional, né, das pessoas, de entender, né, como é que assinar os seus contratos, né? E acho que na música o pessoal vive muito disso, né? Todo mundo em busca Não, de assinar seu total. primeiro contrato. Exatamente. Contrato com gravadora, contrato de shows, contrato com empresário, produtor. Então, além de ter essa parte artística, o contrato faz parte do dia a dia desse setor. Eu julgo, e aí para todos os setores, né, que o contrato, antes de mais nada, precisa espelhar a realidade da negociação. Perfeito. É algo que o pessoal tem muita dificuldade, às vezes eles mandam pra gente, analisa esse contrato pra mim. E nunca... E não fala nada, né? que Ó, é que eu você quero acordou? isso, mas veja aí, se tá bom. O ideal, acho que de início, e até antes de contratar uma assessoria, você precisa negociar. Sim. Alguém lhe faz uma proposta, um empresário, uma produtora, a Badalando fez uma proposta para um artista, vocês sentaram, conversaram e ali você tem uma proposta comercial definida. Né? Perfeito. Então, o ideal é que o cantor, ou o músico, o artista, olhe para o contrato, leia. Muita gente acha que contrato é coisa só de advogado. Sim. Dá uma lida, verifica se está dentro do que foi negociado, esse é o passo essencial. E no segundo momento, sentar junto com o profissional para verificar, né, o que é que está muito ruim, o que é que está muito bom, o que é que pode ser melhorado, que aí você vem com as jurisprudências, com a legislação, será que esse contrato fere alguma lei? Né? Porque na parte civil, você tem um ditado, tudo que não é proibido é permitido. Muito diferente do direito público, né? Sim. Então, a negociação, ela é a essência do contrato. Perfeito. Agora, quando você estiver ao lado do seu profissional, você diz, olha, eu preciso que nesse contrato não me obrigue a isso. Olha, eu quero estar resguardado quanto a isso. Isso, para mim, é caro na negociação, eu não abro mão. Entendi. Aí a gente vai ver nas entrelinhas o que é que pode prejudicar, da forma como está redigido o contrato, o interesse do nosso cliente. Então a gente pode dizer assim, a primeiro modo, na construção do contrato, então entender o que é que você está se comprometendo com a outra parte, né? E você primeiro começar por aquilo que você não pode abrir mão nessa relação, é isso? Perfeito, perfeito. Sempre você está negociando, tem alguma coisa que é caro para você numa negociação. Então, para um artista hoje, eu devolvo para você o que é que Sim. deve ser caro para ele, né? Às vezes uma exclusividade de 10 anos, Um tempo de contrato muito grande. um percentual de 70%, 60%, 30%. Será que a gente não pode alongar isso no tempo, flexibilizando Entendi. ao longo do tempo? Então, o que é caro para esse cara hoje? E projetar a realidade dele no futuro. Se tudo der certo em 5 anos, esse contrato aqui tá bom para você, porque você vai ficar 10 anos com ele. Então, o contrato é um pouco desse exercício, você entender a realidade hoje e a realidade que você espera com esse contrato. E a gente partindo para uma realidade assim, eu conheço muitas pessoas, tipo, não é o caso da gente, porque a gente tem uma assessoria jurídica e a gente, de fato, todos os contratos da gente começou por essa análise mesmo que você falou, mas a gente teve uma orientação porque a gente tem contratos diversos, né? A gente tem contrato para produção de eventos, contrato para nossa gravadora, contrato para nossa editora, né, que a gente representa direitos autorais, contrato aqui do podcast, né, contrato da nossa rádio online. Então, tem relações diversas e a gente realmente procurou um profissional para dar esse norte para a gente. Mas a gente sabe que não é muito comum, né? A galera hoje vai lá no Google, eu quero um modelo de contrato e tal. O que vocês podem falar sobre essa prática, assim, funciona, não funciona, que tipo de problema pode se criar? Todos os problemas possíveis que você imaginar. Quando você baixa um contrato no Google, né? Um modelo de contrato, as pessoas esquecem muito de olhar.
E o que a gente mais vê no escritório são contratos que sequer dizem a realidade. Sim. Porque foram contratos, né, impressos, Genérico, contratos né? genéricos, Genérico, totalmente. de forma genérica, e o contrato tem que se adequar a que as partes ali estão entre eles tratando, né? O que isso é bom para você, isso é ruim para você. Não, e então é a gente bom vai que essas adequando, relações, né? Começa sempre tudo muito É, bom, né? não, E aí no meio do caminho, aí o cara já fala, meu amigo, lê o contrato, não quero saber A gente mais. tem um ditado que a gente ouve muito no juridiquês, que é assim, o contrato é feito em tempos de paz para momentos de guerra. Aí. Né? Então, Não precisa uma palavra, você viu um cara, é né? o O nosso trabalho profeta, né? Né? Amigos é o nosso profeta, né? que é muito do trabalho preventivo que você falou, né? O que é que o músico sabe fazer? O que é que o artista sabe fazer? É a arte dele. Ele não tem a obrigação de saber sobre a mesma coisa o empresário, o empreendedor. Ele sabe vender, ele sabe colocar o negócio dele para funcionar. E a importância dele ter uma equipe para dar o suporte para ele, para que ele tenha segurança jurídica para poder o negócio dele andar, para poder a carreira dele alavancar. Então, isso bem conectado com o que você disse no início, o contrato é fundamental nesse processo. Eu vou reforçar só uma coisa. Esses dias, no Instagram daquele famoso empresário Abílio Diniz, ele fala que se pudesse olhar para trás e ver uma das coisas que ele faria desde o início da carreira dele era contrato. Bons contratos desde o início. Não só depois que você se torna muito grande, porque isso gera muitos problemas com o tempo. Com Você certeza. começa a verdade. perceber, poxa, eu combinei com ele. E às vezes aquilo que eu combinei com você aqui hoje, daqui a 5 anos, nem você se lembra que disse, o outro não lembra, e você deixa para a memória. E o que é que foi colocado no papel? A gente cansa de ver isso lá no escritório, muitas vezes. O cliente chega, conta uma história, pô, você, caramba, foi isso, foi. Traga o contrato. Quando vê o contrato. Olha o contrato. Contrato. Mas veja, você queria dizer isso, né? Mas o contrato não disse. E um ponto importante também, que a gente faz muito isso lá, é você ter vários profissionais olhando o mesmo contrato. Perfeito. Então, um contrato na seara artística, pro outro lado agora, pro empresário ou pro produtor, a gente passa pela parte trabalhista, como é que tá isso aqui para configurar um vínculo, né? A gente olha lá, André, vê como é que tá a tributação disso aqui. Será que você não pode fazer um planejamento, o contrato ficar de uma forma menos onerosa, do ponto de vista fiscal? Então, passar por profissionais de áreas diferentes, para dar um outro olhar ao contrato, isso também é muito importante, isso é essencial. E aí, por exemplo, o pessoal tá aqui, tá entendendo que a primeira relação, né, de profissão, que é o contrato, né, é selar esse acordo aí num papel e tem uma regra definida, né, como é que hoje ele procura um advogado, porque assim, quando você fala advogado, né, hoje no Brasil, sempre todo mundo pensa em problema, né? Verdade. Né? Todo mundo pensa no problema. Não vou procurar um advogado para resolver uma questão de boa para mim. É sempre, não, tô com uma bucha, vou procurar um A advogado. maioria das vezes. E aí nessa relação do contrato mostra que, tipo assim, você precisa de um profissional para lhe resguardar, né? Para você, inclusive, às vezes, se precaver que aquilo que você, por exemplo, numa prestação de serviço, que você, ó, eu vou lhe entregar uma produção de evento. E vou lhe entregar uma produção de evento, isso está claro. Para depois o cara não me cobrar uma produção do evento, me cobrar uma bebida, me cobrar uma comida, Perfeito. me cobrar, entendeu? Então, desmistificar isso eu acho bem importante de trazer para o nosso público. E queria caminhar um pouco mais agora com vocês. Como é que a pessoa hoje pode procurar assim, um advogado? Vai lá, isso é um serviço que vocês já têm, assim, não... tem um pacote de serviço que é isso? Ou não? Não sei, como é que o cara procura o advogado e pede essa consultoria? Tem uma consultoria específica só para contrato ou é no geral? Sim. Existe uma consultoria específica, pegando o gancho do que você falou, a questão cultural, né? De como as pessoas observam o advogado. Eu acho que é muito mais do que isso. É da cultura mesmo, das pessoas, né? Da maioria das pessoas, buscarem uma solução quando o problema já está instalado. Sim. Isso é cultural e, naturalmente, como a nossa profissão lidar diretamente com situações com problemáticas, de resolver situações, isso acaba irradiando para a parte da advocacia. Mas hoje, o que é que a gente recomenda? Ter um contrato, você ter uma relação clara, procurar um profissional que entenda do que está fazendo, que isso é muito importante também,
vai lhe resguardar de muitas coisas. E existe, né, especializações específicas em contratos, análise de contrato. Lá a gente faz análise de contrato, como o Rubem falou, a parte tributária, a parte fiscal, a parte trabalhista e tudo isso com o objetivo de trazer essa parte mais preventiva. Mas, de fato, o que a gente recomenda é procurar um advogado da sua confiança, procurar um profissional que possa entender do que está fazendo e lhe explicar, porque, além disso, além de procurar um profissional que saiba lhe explicar o que está acontecendo. Porque muitas O vezes cara a pessoa... não pode, né, só no juridiquês. Eu sei que Isso. vocês, entre advogados, eles adoram o juridiquês, né? Porque eu acho que vocês conversam perto da gente pra gente não entender o papo. É Mas, comum. né? Mas, Errado. Isso não né? deveria Não ser dessa deveria, forma. mas eu sei que, tipo assim, no rito lá, com o juiz, obviamente, tem Se que tratar acostuma desse com a tema, linguagem, né? E quando o cliente chega, mantém ela. né? Né? Mas sobre pegar procurar, tem um ponto bem legal também, que hoje em dia, né? Eu acho que ainda é assim, alguns profissionais como contador, médicos, principalmente os profissionais liberais como um todo. O cara pergunta aí, você conhece um advogado bom? Né? Você conhece um contador legal? O médico. Então, assim, as pessoas procuram muito nessa relação de confiança de um amigo que indique por um resultado. Eu acho que isso vai ser uma lógica muito boa. O que as pessoas podem adicionar a essas perguntas é o seguinte: você conhece um advogado bom que sabe fazer contrato para músico? Perfeito. Perfeito. Né? Que ajude você a trazer. Porque às vezes você tem um amigo que vai, ao invés de lhe ajudar, vai acabar até te atrapalhando, porque não entende dessa área específica. E hoje eu noto, né, a advocacia hoje, ela vive bem com isso. A gente recebe muitos amigos, colegas advogados. Eu estou com um amigo aqui, um cliente, sei que vocês lidam com essa parte empresarial, pode ajudar ele. Sim. E as pessoas já estão criando a consciência para isso. Vai buscar o advogado pela confiança, mas pela referência técnica também. Porque o direito é muito amplo, né? Se a gente for analisar aí o que um advogado pode fazer, a vida da gente tudo, né? Tudo que a gente viveu precisa de alguma coisa, porque tem leis e tem regras, né? A gente vai se adequar ou não, e aí vem os problemas ou a prevenção, né? Exato. André, David, tem uma coisa engraçada quando eu fui fazer faculdade e escolhi o direito, né? Muito sem querer, querendo. Mas uma coisa que me chamou bem a atenção, eu digo isso também à minha irmã, é que no direito a gente pode fazer tudo. Tudo no nosso país é regido por leis. Sim, E perfeito. o que mais me chamou a atenção nisso é descobrir que a regra do nosso acordo ortográfico é uma lei. Então, cabe crase, tem uma lei para dizer se cabe ou não cabe. Aí eu fiquei, se até o português é regulado, você imagine qualquer outra relação que não é. Exatamente. Eu lembrei dessa colocação. E aí, assim, a gente falou de contrato, que acho que é o início para quem aí quer se tornar um profissional liberal, né? Um músico, um produtor, ter muito bem definido, né? O que ele vai oferecer de trabalho dentro de um contrato. Mas uma coisa que eu acho legal falar também, e eu sei que vocês dominam isso, é sobre propriedade intelectual, né? Porque, veja, eu sou um empreendedor, crio uma marca, crio um negócio, ou sou um artista, tenho um nome artístico, às vezes o nome artístico é o próprio nome, né, do artista, mas pode ser um outro também, ou qualquer outra ideia que eu tive e nomeei essa ideia, e as pessoas ainda não é comum aqui no Brasil se ter uma importância para a propriedade intelectual, né? Que hoje você tem o INPE, né? Não, o INPE não, é o INPI, né? O INPI, que é o órgão, né, o estatal, que cuida dessa parte de propriedade intelectual. E muitos empresários, empreendedores, empresários inclusive experientes, tem muito problema nessa parte. Eu queria que vocês falassem rapidamente a importância de você dizer, cara, eu tenho minha ideia, minha marca, meu produto, meu projeto, minha patente protegida, já que a gente falou do início da relação, que é o contrato, né, bem estruturado. Essa parte da marca aí é muito importante, a gente vê pouco. Na parte artística, a gente nota, discutimos antes aqui, sim. que as pessoas, inclusive, colocam o seu nome na marca, né? Perfeito. E é muito comum, falando do contrato da Anitta, de vários. Eu me lembrei agora de Chiclete com Banana, sim, que ele saiu, né? Mas não leva o nome que pertence à empresa. Não, a gente tem casos históricos disso, porque se você vê, o Gera Samba virou El Chan, por causa não tinha, o Gera Samba a marca era de outra pessoa. O Nativos, que hoje é Nati Roots, também teve que mudar. Então, veja, às vezes o prejuízo que se causa
por um simples fato, não, na concepção da ideia, a pessoa já dá Você não registrar entrada, não uma marca. registrar, né? E o tanto que se gasta para uma marca, né? David, você olha assim, o que se gasta para uma marca ser construída ao longo do tempo, quanto você coloca dinheiro na sua logo, né, especificamente, e até na divulgação da marca, do nome, e em um determinado momento você descobre que ela não é sua, que pertence a um terceiro, e pessoas fazem disso, inclusive, um Um negócio. negócio, eu ia dizer isso Muita agora, tem gente pessoas faz que fazem disso vão negócio. registrando, né? Você falou antes aqui do iPhone, Sim, nos sim. lugares, a Gradiente, né? A Fez o registro. Gradiente, para quem não sabe aí, é detentora da marca iPhone do No Brasil. Brasil. Imagine vocês aí. Antes dele chegar aqui, mas já Antes, sendo produzido já, lá. já era produzido. Então, serve assim, até para negócio, né? exatamente. pra E aí, proteção. essas grandes empresas, quando ela vai desenvolver o produto, e antes de colocar isso em produção, ele já tem esse registro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, por exemplo, hoje vocês oferecem também lá dentro do nosso escritório lá esse aconselhamento e tal. O que você poderia falar sobre o passo, né? Como é que funciona isso e tal? Como é que a pessoa pode procurar? Né? Eu preciso ter uma logomarca para fazer esse registro? Eu posso registrar só o nome? Olha, isso é muito importante, né? Lá no escritório a gente tem esse trabalho feito pelo nosso colega Tiago, né? Que é uma parte muito específica e surgiu diversos escritórios muito específicos Sim. para lidar somente com o INPI. Mas na verdade você precisa ter um nome, né? E aí você constrói a sua marca em cima desse nome. Tem vários requisitos que você precisa preencher, muitas especificações técnicas do que você manda para o INPI. E a partir daquele momento do protocolo, você já tem uma segurança, né? Ainda que não saia o registro, mas a partir do protocolo você já tem uma segurança importante. Porque, infelizmente, no Brasil, isso pode levar do protocolo ao registro um século. Brincadeiras à parte, mas Sim. costuma levar muito tempo e por isso que a proteção é do protocolo. Então, reunido tudo que você tem na sua empresa, a ideia é que você tem o nome, como a gente falou do caso da Gradiente especificamente, e outros cuidados técnicos, que é o nome de quem vai ser registrado, especificações, a atividade. Você tem, às vezes, nomes que são relacionados a restaurante, mas o mesmo nome pode estar relacionado a uma empresa de eletrodoméstico. Sim, perfeito. Então você tem perfeito. uma série de especificações que o INPI pede para você poder fazer o protocolo e a partir daí ficar tranquilo. Mas uma dúvida também aqui, que é muito comum, né? Eu tô jogando para vocês Vamos. coisas que eu vejo no dia a dia, as Tá, pessoas tranquilo. comentando, e é importante a gente aproximar isso e mostrar que tudo isso não é distante da vida de vocês para qualquer pessoa procura um advogado para se informar e resolver essas questões. Mas muita gente sempre falava que questão de registro vinha cartório, né? E nesse caso, eu acho que não cabe cartório, né? É direto no INPI, não é isso? A dúvida grande de cartório, a confusão, é porque você tem a possibilidade de registrar em cartório a sua empresa. Não sei se vem daí, né? Que são algumas atividades empresariais não vão para a junta comercial. Elas podem ser feitas via cartório. Então há essa questão do que o cartório torna público, ele torna público aquele registro que você faz, mas ele não protege, e segundo a nossa legislação, é lá no INPI, a partir do protocolo, que dá essa segurança para quem quer registrar a Então, sua por marca. exemplo, se hoje eu for no cartório, eu tive a ideia, vou lançar uma empresa com o nome Badalando. E se eu for lá no cartório registrar, não, registra aí que o nome Badalando foi eu que criei. No NPI não resolve nada. Se Para o tiver no INPI, não sequer existe aquela marca, né? Badalando. É lá o órgão que dá esse poder legal de você sustentar isso. E nós temos casos no nosso escritório de grandes brigas e batalhas judiciais aí de registro de marca, não só no nosso escritório, mas no Brasil inteiro, que você precisa realmente desse protocolo no INPI para ter a proteção jurídica mais ampla do que só um ato que torne público a sua ideia. Legal, legal. E passando para outra coisa também que eu vejo muita gente tendo até que nem o cabelo branco de pensar, que aí vai para nossa parte do meu amigo André, tributo, meu amigo, imposto. Né? É um mal necessário, mas que assola muitos empresários, profissionais liberais, então artista,
produtor de evento, toda uma cadeia que move o entretenimento, que move o turismo, né? Porque são muitos serviços, então a questão da tributação, todo mundo tem medo, eu fico como pessoa física, abro minha empresa, vou pro meu MEI. O que você pode dizer aí de passos básicos, né? Porque eu acho que a maioria da nossa audiência aqui tá dentro desse universo de entretenimento, de música, de serviço, de turismo, né? O que você pode dizer assim, cara, passos básicos para um profissional liberal, vamos dizer assim, não sofrer com imposto, cara? Não ser pego aí de surpresa, né? Que é tudo que ninguém quer ser pego de surpresa. Ave Maria, aí porque no esse dia do leão, a programa. fome é muito grande. Acho que é quase unânime aí, né? Essa insatisfação de a gente ter sempre que pagar muito imposto e ter aquela sensação que a gente não tem uma contraprestação, né? É. Mas é só sensação mesmo, eu acho, né? Que todo mundo paga satisfeito, né? É verdade, é a sensação, né? A gente paga imposto, tem que pagar escola para filha. É verdade. Paga imposto, tem que ter um Mas, carro. David, Paga, né? primeiramente, a gente precisa entender um pouco da situação que ele está enquadrado, né? Se ele já vem há tempo, já com essa atividade de eventos, de show. E é preciso a gente entender para fazer um planejamento, para ver qual é a melhor situação para ele, o enquadramento dele, para que ele pague uma tributação menor. E isso tem várias formas de se fazer. E que diga-se de passagem que isso não é ilegal, né? Você vai Não, fazer um estudo, Exato, né? exato. Porque existem vários caminhos, até para assim, o tamanho que você é hoje, o tamanho que você quer chegar, né? O que Exato, você está exato. fazendo hoje. Às vezes um estudo de você entender que o seu serviço, que você pensaria que é num KNAI, poderia ser em outro, Em outro que não, né? Que é mais você- barato, né? Exato, exato. Inclusive, eu acredito que a maioria de quem está começando começa pelo MEI, né? Sim. Sempre com aquela limitação, tem que ter o cuidado aí para não ultrapassar o limite de... Mas você pode falar, o que o meio, eu acho o meio é muito importante, assim, pra galera que tá começando a empreender. Então, se você tá começando sua vida agora, como empreendedor, como músico, que também não deixa de ser empreendedor, porque é um profissional liberal, me fala um pouquinho do meio, assim, o que você pode falar do meio? Então, o MEI tem aquela limitação, né? Que você não pode ultrapassar lá os Se eu não me engano, é 81, né? 81 mil que estão aí estudando aí com projetos para que isso seja Pra 102, aumentado, né? esse valor, por aí. Mas, como eu disse, a gente tem que sentar e fazer um planejamento, porque tem que ver se ele tem funcionários, se não tem a limitação dos funcionários, que você está Exatamente. limitado lá, né? Para quem está iniciando, é isso aí. Tem uma, se eu só acrescentando, eu acho uma coisa muito legal do MEI, é a questão do INSS. Perfeito. Porque muitas vezes você não faz o MEI, né? Mas vamos falar assim, gestação, tem um auxílio, Um acidente, aposentadoria, né? acidente, que é uma coisa que o profissional liberal sofre muito, né? Porque ele é extremamente dependente do negócio dele. Sim. E você estando hoje com o MEI, a porta de entrada, né? Uma limitada também, você tendo o seu Prolabore, recolhendo para o INSS. Então, eu acho que essa questão é de extrema importância. Além da economia fiscal, de você não pagar 27,5% de imposto, 5% de ISS, cada nota, né, que você retira. Então, eu acho que ele é bem limitado, as limitações que o André colocou muito bem. E, de um outro lado também, para quem está começando, pode ser uma porta boa, né, de entrada. Tem os quinais, que alguns quinais são restritos. O KNAI seria o quê? Só pra ficar claro pra galera. É o código, né, nacional de enquadramento da sua atividade. Sim. Então você tem um caso recente que a gente teve lá que eu atendi no escritório, puxando pro PERS. Sim, sim. O cliente estava com KNAI de padaria, Perfeito. fabricação de pães e tal. Só que dentro das atividades empresariais dele, ele fornecia café da manhã para algumas construtoras aqui. Certo. E aí, esse fornecimento do café da manhã, porque ele pegava o pão, passava manteiga, acho que tem uma fruta e um café. Então isso é considerado já uma refeição. Perfeito. Não é só o pão. E o KNAI de fornecimento de alimentos para empresa está enquadrado no PES. Então ele estava prestando serviço, mas não estava com o benefício dos 60 meses sem pagar impostos por conta do enquadramento.
Você vê a importância disso que o André vem chamando a atenção, que é de fazer o planejamento. Sentar com o advogado e com o contador, principalmente com o contador, para poder dizer, olha, eu vou fazer isso, minha atividade é essa, olha, eu vou fazer pão, mas eu também quero vender ali um contrato com a construtora, eu quero isso. E nesses casos vocês, acredito que andam de braços dados com um profissional também de contabilidade nessa parte, né, para auxiliar, né, os clientes de vocês. E queria, André, aproveitando também você, sobre imposto de renda, velho, muita gente tem essa dificuldade hoje, porque, por exemplo, vamos esquecer um pouquinho o MEI, todo mundo, até quantos mil por mês ou por ano, o cara tem que começar a pagar imposto de renda? Esse número exato aí, eu vou ficar lhe devendo, mas é 28 mil e algumas frações aí. Certo. É Acima. a parte Então, 28 mil, ganhou mais de 28 mil no anual, ano, isso. tem que pagar uma coisinha. A gente teve até uma polêmica no Instagram falando sobre isso, né? Que o pessoal, quem ganha até um salário e meio, vai Sim. começar a pagar imposto de renda. E alguns tributaristas mais sérios desmistificaram isso, porque você tem dedução de A INSS, conta não é bem essa. a conta não né? dá, mas é muito próximo a um salário e meio, Um salário e meio. atualmente, né? A alíquota atual. Então, Salvo salário e engano. meio, um salário e Torno de meio. hoje, 1.900. Quase 2 mil reais. Começa por aí. Inclusive, aí já puxando um pouco essa questão do imposto de renda, vamos ter cuidado com os PIX aí, né, na conta, né? Porque Sim, conte Vamos- isso, vamos- conte. vamos Informação tentando- importantíssima. Acho que Vamos David se taxar o preocupou vídeo. agora aqui, Vamos, pessoal. vamos taxar os Contador Pix. do Badalando. Isso vai dar um problema, viu? É verdade, Vai alô, é dar um 10, problema. vamos se ligar aí, viu? Aí o Rui pode continuar. É mesmo? O né? Pix vai ser taxado agora? É isso mesmo? Tem uma expectativa de que, assim como as máquinas de cartão, né, as vendas a cartão, o Pix passe a ser monitorado e fiscalizado. Alguns estados, a gente está presente lá em Alagoas também, e tivemos recente um caso desse, de fiscalização pelo sistema da Cefaz, com base nos recebimentos por meio do Pix. Foi mesmo, bicho. Exatamente. Então, é aquilo que era um boato à época, tem se tornado realidade. Hoje não tem escapatória. Com o real digital, né, com o dinheiro digital, os pagamentos pelo celular, Pelo celular. o governo controla tudo. Então, se você consegue fiscalizar o dinheiro, para onde ele vai, fiscalizar a cobrança de Lembrando imposto é muito que acho que fácil. o Pix foi implementado aí em 2020, né? Então, 2024 aí, para não deixar aí prescrever a data da cobrança aí de quem transitou muito dinheiro aí dos amigos e tal. Tá vendo? Nas Aquele contas, Pixzinho entendeu? ali do churrasco. 2024 promete, porque aí acho que 2025 vence, prescreve, né? Mas é só como alerta, porque todo mundo tem que declarar o seu imposto de renda, tem que fazer tudo certo. Ô, André, E deixa tem eu... outros meios de você pagar menos impostos, Sim. né? Que seria através do planejamento tributário. Né? Perfeito. Assim, você não precisa estar ali correndo esse risco, sonegando porque é crime, né? Então, através do planejamento, você tem como ter uma redução muito grande da sua carga tributária. David, Agora, André, já rapidinho, vai. Tá. Só Quer pra não dizer, perder essa enquanto questão ele do falava, Pix. eu ia contando as histórias. Sim, sim. Mas vai, conclua a rapidinho. pergunta a ele. Quando a gente tem um MEI, né? E aí você falou que mais ou menos acima de 28 mil no ano, o cara já paga um imposto de renda que Sim. vai para a primeira alíquota, né? Não vai Isso, direto isso. para os 27,5, né? Quando eu tenho um MEI, eu preciso fazer a declaração do meu imposto de renda ou ele já faz pelo fato de eu ter o MEI, não precisa? Como é que seria essa parte? Com o contador aí, ele vai pegar esses dados direitinho dele aí para ver, né? Porque assim, tem muita gente que está no MEI, mas o faturamento dele está lá em cima, Sim. né? Então tem que ter muito cuidado. Não, que ele tem um limite, né, do MEI, né, de 81, né? de Mas, por 81. exemplo, o cara tem, passou dos 28, ele disse, rapaz, é melhor fazer um MEI, se for um profissional, obviamente, Sim. liberal, que tenha, né, a atividade dele dentro do MEI, ele é uma Porque vai estar alternativa, lá né? enquadrado, né? É, que Aí aí já foge. o pessoal faz assim, né? Quando ele precisa tirar nota fiscal no trabalho dele, ele começa a se preocupar com isso. verdade. E assim, em declaração de imposto de renda, a gente gosta muito de sentar com um profissional contábil. De fato, aí são os feras, né? Historicamente, muito atento a essa questão da declaração. Mas a preocupação é muito simples, né? Você precisa fazer a contabilidade do MEI. E eu discordo de quem diga que MEI não precisa de contador. Eu acho que MEI precisa sim de contador. Então, você faz a declaração do MEI. E se você tiver lucro, você declara o recebimento, né, a distribuição desse resultado na declaração da pessoa física. Perfeito. Se você não tiver um contador
para apurar lucro no seu MEI, não há o que declarar na pessoa física com relação a essa empresa. Você vai declarar que você possui, né? Uhum. Se você tiver nos requisitos da declaração obrigatória, que você possui o MEI. Né? Agora, a história A história, por favor. do planejamento tributário, ouvindo André, eu me lembrei recentemente, acho que foi a Wizard, salvo engano, uma dessas instituições, que o CARF aprovou a legalidade do seguinte planejamento. Eles, 96% do faturamento, salvo engano, em torno de 90% a 100%, corresponde ao material didático produzido pela instituição. Caramba. Logo, essa parcela da receita dele não é tributada. Que a gente tem a imunidade, né, dos Porque, se eu não me livros engano, periódicos. não tem tributação na impressão de livros e revistas, é um negócio desse, né? Ele chama de imunidade, não é uma imunidade constitucional, inclusive. E aí a potência do planejamento tributário, do que grandes empresas fazem, e às vezes você tem aqui o seu negócio, pequeno, médio porte, até um profissional liberal, porque o que você disse aí é um planejamento tributário. Perfeito. Se eu tiro nota até 28 mil, quando eu começar a ganhar 35, não é melhor eu deixar e abrir um MEI? Isso é planejamento tributário. Perfeito. Então, grandes empresas fazem isso foi aprovado pelo CARF, né? Esse percentual que eu não conheço, a instituição, isso tem vários no Brasil, né? Franquias de inglês, que dizer que receita dela proveniente ao material corresponde a mais de 90% do que é royalties das suas franquias. E isso a Receita Federal, eu vou dizer assim, né, através do CARF, o Conselho, colocou o carimbo lá e disse que estava tudo certo. E você vê, né? Num papo desse com vocês, uma empresa como essa, economia de milhões aí, né? Com Pegando o certeza. gancho aí, tem a questão aí do sonho de valsa, né? Você mudou a nomenclatura do produto lá, o NCM, você muda o código, e aí passa a não ser mais tributado, entendeu? Porque tem isenção, o alíquota zero para determinado produto, entendeu? Caramba. É um dos exemplos, né? A gente tem vários aí. Você chegou a ver, David? Eles tinham a embalagem e virou waffle, se eu salvo engano. O bombom agora vem em outra embalagem. Verdade. Foi por causa disso. Eles eram... Passou a Tá vendo? tributar Ficou de maneira fiz mais dele aí, barata. Agora precisou mudar a embalagem, porque isso é o poder do planejamento tributário, né? Então você deu uma outra roupagem, criou um novo produto, né? Que acabou tendo um impacto muito grande fiscal. E às vezes isso é muito importante para a vitalidade da empresa, a continuação do negócio, né? Porque às vezes no Brasil os nossos governantes só querem aumentar imposto, e às vezes algumas operações, porque esses impostos, quando ele aumenta, né, não é que o cara vai pagar mais imposto, vai a gente que vai comprar que vai pagar esse aumento, né? Sempre repassado, morre sempre no consumidor final, né? Então, essa análise aí, de fato, ela é, às vezes, vital, né? Para um negócio que esteja até não esteja aguentando essa carga tributária. E aí, essa inteligência de vocês, de fazer essa análise, de propor essa situação, acaba até salvando a empresa, né? Até uma troca de regime mesmo, porque às vezes você está no Simples Nacional, está no meio, está achando que está pagando menos, mas aí você troca o regime, vai para um regime presumido, lucro real, e a economia é muito grande. Assim, tem casos nossos aí que o cara, a vida toda, pensando que estava no Simples Nacional, estava no regime que ia pagar menos impostos, né? Que apesar do nome ser Simples Nacional, não tem nada simples, entendeu? Mas aí você passa para outro regime, e aí quando o cara vai ver, a economia é muito grande. É como diz o Brasil, não é para amadores. Quem disse essa frase aqui, nosso profeta, Paulo Roberto, ele é bom de fazer as transcrições. E agora vamos pegar Ramírez aí, porque a gente já falou de contrato, já falou de imposto, e agora a gente vem, meu amigo, para relações trabalhistas. O calo, né? No sapato, amigo, né? O calo, e assim, é uma coisa até complicada, no de Brasil... perguntar, inclusive. Não, de perguntar, né? Porque a gente fica assim, né? Mas, assim, eu acho que a informação é válida. Eu sou muito defensor, assim, que no Brasil a gente precisava muito mudar a relação de trabalhador com empregador, porque às vezes se colocam como rivais e na verdade são complementares. Verdade. Não existe empresa sem colaborador, não existe colaborador sem empresa.
entendeu? E às vezes se coloca isso de uma maneira muito complicada. Obviamente existe aquele, digamos, aquele chefe fuleiro, né? Mas também existe pessoas muito responsáveis, mas que acabam sendo contaminados por essa onda que o empresário é o cara ruim e tal. Existe lei, a lei tá aí, ela sendo cumprida, eu acho que a relação não tem por que não ser saudável. E aí eu queria que você falasse assim um pouco, já que a gente tá falando no início das relações, né, contratuais, com o imposto, de entender seu regime e tal. Como o empreendedor hoje, ele pode, digamos assim, ter uma relação saudável com essa questão trabalhista, como é que ele pode, não é só se resguardar, mas ter essa relação saudável, que tipo, ele não vai ter problema com o colaborador também vai ter tudo que é de direito naquela relação. Você fez um gancho perfeito aí, David. Nós saímos da relação do empresário com o fisco para a relação do empresário com uma outra pessoa, né? E esse é o grande desafio da questão trabalhista, é que nós precisamos compreender e desmistificar muitas coisas, né? E esse Estamos aqui para isso. E justamente esse é o desafio de nós operadores do direito, advogados que militamos na área trabalhista, na parte empresarial, é porque quando o problema se dá na área trabalhista, o problema se dá entre duas pessoas ou mais. Sempre, eu não tenho esse dado concreto, mas a maioria dos casos dos problemas trabalhistas que acontecem na empresa se dá por uma relação pessoal. Se dá por uma relação entre um colaborador ou outro, se dá com o empresário ou com o seu colaborador, enfim. Pessoas, né? E existe esse mito, porque a justiça do trabalho... olha, a justiça do trabalho não é nem o bicho-papão para o empresário, mas também não é o amigo dele que vai passar a mão no ombro dele. Eu sempre ouvi, desde sabe? quando eu inventei ser empreendedor, eu disse, meu amigo, olha, se você tiver um problema trabalhista, você já vai errado. Então, assim, Eu acho que desmistificar Ramírez, isso, né? ele milita nessa área, né? Eu acho que tá mais próximo de bicho-papão do que amigo. Mas isso mudou, né? Com a reforma. Eu tô querendo ouvir, eu quero ouvir dele aí. Mas Então, ele tem as manhas aí, né? Ele tem um jeito de tornar mais amigo do que bicho-papão. A gente fala isso porque, como eu falei, os problemas se dão entre pessoas, né? E quando você, como nós falamos do contrato, quando você é transparente, quando você é claro desde o início com o seu colaborador, quando você tem uma relação saudável, dificilmente vai ter um problema ali, né? E a assessoria trabalhista em si se dá neste momento, em fazer com que essa relação se dê da melhor forma possível e evitar um problema. Hoje mudou muito, e a gente sabe que existe excessos, abusos, tanto por parte de colaboradores quanto por parte do empresário, mas a sociedade tem evoluído e a gente tem observado muitas empresas que têm se preocupado cada vez mais com isso. E a gente é o próprio exemplo disso, né? No nosso escritório a gente faz assessoria trabalhista completa e a gente vê muitos empresários preocupados com essa relação. Então, uma relação transparente, uma relação clara, uma relação respeitosa com o seu colaborador, mas isso de forma recíproca, né? Porque é aquela coisa, se você não está satisfeito no seu ambiente de trabalho, se você não está satisfeito com o que você está fazendo, o caminho não é buscar o conflito para poder resolver. Sim. Pelo contrário, né? É buscar o diálogo ali e nós fazemos isso e por isso que a gente fala muito. Olha, o seu trabalho não é nem o bicho-papão do empresário, mas também não é um amigo que vai bater no ombro dele quando ele errar. Perfeito. E é para isso que a gente está aqui, né? É nessa posição que a gente se coloca. O trabalho hoje da assessoria jurídica é um trabalho, como a gente falou no começo, preventivo. Evitar que o problema aconteça para que, na relação pessoal, o desgaste não comprometa o resultado. Porque o empreendedor ele quer vender, o músico ele quer tocar, né? A empresa de eventos quer fazer os seus eventos, ela não quer ter problemas. Então, quanto mais facilitar isso e quanto mais deixar isso claro para essa relação, para a cadeia trabalhista, é muito importante. Então, E como é que você vê, tipo assim, nessa evolução? Porque a gente sabe que a lei trabalhista, ela é uma lei antiga, sim, né? E as relações de trabalho hoje, elas mudaram totalmente. Perfeito. Totalmente. E com a pandemia, a gente tem aí os home office, ou os enrola office aí para alguns. Gostei desse termo, viu? Os enrola office. Tá vendo, Ramírez? Se você tiver um cliente que fala Mas que tá em assim, home a office. gente tem outros tipos de relações, e principalmente no mercado da gente de eventos,
que são, às vezes, relações de pouquíssima duração, né? São específicas para um evento, ou por causa do músico, ele vai se apresentar naquele show só. Como é que hoje você vê essa legislação para esses casos, digamos assim, da modernidade, da evolução, da relação de trabalho hoje? O que você poderia falar de como está sendo firmado disso e das proteções, tanto para quem está enquanto trabalhador, né, porque quer ter algum tipo de Sim, segurança, perfeito. né, e aí você vê também a parte dos aplicativos também, aí se discutindo se os aplicativos de entrega gera vínculo, se não gera, e o empregador dele ter também algum tipo de segurança De garantia. nessas relações. O que você poderia Então, dizer aí? você falou muito bem, nos últimos anos, né, e com a pandemia isso se agravou ainda mais, a velocidade com que a relação do trabalho transformou, mudou, né? E felizmente, né, hoje nós tivemos mudanças significativas que permitem, e eu vou dar um exemplo, que é a questão do negociado sobre o legislado. A importância de você ter ali uma relação que você possa ter uma margem de negociação com o seu colaborador, com o seu músico, por exemplo, que vai estar ali tocando naquela noite. Qual é a importância de você fazer um estudo trabalhista de qual é a melhor forma de você estabelecer essa relação, se ele vai ter um contrato ali, um contrato CLT, ou se ele vai ter um contrato esporádico, um contrato na área civil. Então, assim, isso é muito importante. A gente vê que a sociedade tem evoluído bastante. É, a, e em que pese há uma margem de conservadorismo por alguns setores da Justiça do Trabalho que são mais protecionistas, de fato, isso acontece. E é esse o gancho que a gente traz muito para as empresas, que essa margem de protecionismo obriga a empresa, obriga os empresários a sempre ter uma margem de compliance, uma margem de organização muito grande, né? Mas isso tem se modernizado cada vez mais. E a gente vê exemplos de sucesso, inclusive lá no escritório, situações que a gente vê que poderiam ter surgido problemas graves, que um ajuste ali, uma assessoria, uma conversa, você consegue resolver de inúmeras formas. Então, essa questão dos aplicativos, né, tem voltado muito agora a discussão se gera vínculo ou não. Isso parte também da relação entre de quem detém o poder econômico ali, né, das grandes empresas. A gente está falando de empresas de caráter de atuação mundial, né? E ali o retorno que o cara que está ali na bicicleta, que está na moto, está tendo. Isso é uma discussão que está voltando, a gente vem acompanhando isso, que é totalmente diferente do camarada que tem sua delicatessen ali, que precisa contratar alguém para entregar. Sim. A relação é diferente, sabe? Então, mas é um debate que tem sido feito, tem voltado à tona, né? Mudança de governo, isso sempre acontece, mas sempre dá para construir o caminho do meio termo, em que ambas as partes, tanto o empresário quanto o colaborador, mantenham uma relação saudável e que a partir dali eles consigam defender os seus interesses. O empresário ganhar o seu dinheiro de forma livre, de forma lícita, e o seu trabalhador receber o seu salário, o seu retorno financeiro ali para dar garantia para sua família. Cirúrgico, cara. Botou. É uma potência. Já abriu, Esse já homem falou, É o tal. cara. O pau que bate em Chico, bate Francisco, não tem esse negócio. Que bom, galera. É assim, muito massa bater esse papo com vocês, muito esclarecedor. Eu acho que eu cumpro mais uma vez um dos ideais nossos quando criamos o podcast, que é trazer informação, trazer às vezes uma palavra para aquele cara que quer começar, mas às vezes falta aquele estímulo, sabe? Por onde eu vou, né? Por onde eu começo, quem eu procuro, o que é importante para mim no início, porque esse início é o que vai determinar se de fato o cara vai chegar em algum lugar ou não. No Brasil tem isso, quando eu estava na faculdade se falava muito que é, no Brasil, antes de completar o primeiro ano, quase 80% das empresas fecham, né? E às vezes fecham não é porque a ideia era ruim ou porque o empreendedor fracassou em alguma coisa que de fato dependia dele, mas é porque ele não teve acesso à informação para ele começar do jeito certo. Perfeito. Entendeu? Então, por isso que a gente quis falar hoje sobre a relação contratual, que é muito importante. Então, pô, você que está nos assistindo aí, pô, você é um artista, você é um profissional liberal, você é um empreendedor, você está montando uma loja, enfim, é muito importante você saber o que você está assinando, né, quando vai contratar algumas pessoas,
ou quando você vai assinar com o seu cliente. Então é muito importante você ter essa garantia. Eu, inclusive, aprendi a duras penas, né, a importância de um contrato, né, e trocar isso com vocês que são especialistas, que estão lá vivendo esse dia a dia e ajudando cada vez mais empresários conscientes, seja aquele grande, né, seja aquele cara que realmente está começando, porque às vezes a gente coloca isso como se fosse um negócio inalcançável, né, mas vocês podem ir lá no escritório lá do pessoal aqui. Onde é que fica o escritório? Fica ali na Avenida Mário Jorge, na Coroa do Meio. E aproveitar que você fez esse gancho, a assessoria, uma conversa como a gente está tendo aqui, quanta coisa boa a gente já falou, Perfeito. né? Quanta dica bacana a gente trouxe, está acessível às pessoas, né? Então o empreendedor, o empresário que quer pensar o seu negócio a longo prazo, né? Conversar com quem entende, né? Se cerca de pessoas que quer ajudar, faz esse trabalho que hoje ele possa ser, poxa, é um pouco mais caro para o que eu tenho agora, eu posso investir no meu negócio, mas a longo prazo isso vai dar um retorno extremamente positivo. Então, parabenizar, né, a Badalando por essa iniciativa. Gostamos muito aqui. Que Foi a bom. nossa primeira experiência aqui no podcast para desmistificar muitas questões, Exatamente, né, que a advocacia e o A gente tem juridiquês a gente tem que traz. aproveitar esse formato do podcast, que é um formato totalmente informal, para que a gente leve a informação de maneira Verdade. direta e descomplicada. Porque às vezes, tipo assim, Muito bom. para quem tá começando, pô, falar com advogado. Pô, mas advogado eu só preciso quando tem um problema, entendeu? Tá tudo certo, né? né? Pra que eu vou procurar um advogado, Exatamente. né? Só que às vezes, para fazer o certo, você precisa dessa orientação para tomar a decisão correta. Ô né? André, ô David, eu julgo também o seguinte, tanto na nossa área, né, André? Sim. Você falou de um índice de empresas que fecham, tem aquele índice do IBGE, de um percentual, acho que é acima de 80%, né? 95% das empresas elas pagam imposto a mais ou indevidamente. Olha aí. É um índice também, isso pode estar atrelado a uma das causas que você colocou. Esse é um Que- dado oficial do IBGE. Que, É mesmo, por que as bicho. empresas fecham tanto, né? Porque você não tem dinheiro assim em abundância. É, e aí o Se começo é sempre sofrido, né, 95% pô? das pessoas estão pagando mais impostos do que o que deveriam. E o governo, ele não avisa pra você, ele fica caladinho, 5 recebendo anos o ali. dinheirinho, recebendo. Recentemente, né, em 2017, se julgou a tese do século, que as pessoas pagavam imposto a mais e que várias empresas aí recuperaram milhões e bilhões. Então, O próprio em setor, né? contraponto, a gente sabe que tem pessoas que trabalham correto, você tem que estar com sua consultoria, seu escritório de advocacia, de sua confiança, o seu advogado, seja quem for, para que olhe isso para você. Mas, recentemente, o governo noticiou aí que várias empresas fizeram uma recuperação de crédito indevidamente, estão até chamando para que elas consertem esse erro, mas nem toda empresa trabalha errado. Sim. O governo, às vezes, ele aperta um pouquinho para... Nem toda recuperação... A recuperação é legal, é devida, você tem direito, entendeu? De você retificar suas notificações contábeis para que você pegue aquilo que é devido de volta, e essa lei lhe dá o direito, entendeu? Mas, assim, como eu disse, tem empresas realmente que fizeram coisa errada e os contribuintes que acreditaram nela vão ser punidos, mas você pode ir atrás de uma empresa séria que ela faz essa consultoria, essa revisão para você, um escritório de sua confiança, e você possa ser que tenha muito dinheiro para receber de volta. Olha aí, então, meu amigo, olha, tem que procurar esse cara para saber se tem um dinheiro aí perdido. Com certeza. E parar do medo, né? Que ele falou, o pessoal tem medo, tem o PERS aí do seu segmento. Que a gente ouve eu muito queria sobre falar um isso. pouco sobre o PES. A gente atuou bastante nessa aprovação dessa lei. A gente fazia parte da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, né, que foi, o PES nasceu de um estudo do mercado de eventos e aí foi contagiado aí com outras atividades também, que a gente chama de atividades co-irmã, como turismo, como hotelaria, como bares e restaurantes, que faz parte da cadeia do entretenimento, dos eventos. E aí teve a questão do PES, né, que foi bastante importante no momento que nosso mercado foi o primeiro a parar e o último a voltar, né? E a gente leva nas costas mais de 5% do PIB do Brasil, então isso é muito grande. Você imagine que, se eu não me engano, a indústria farmacêutica
ela é 3,5% do PIB. E a gente é mais de 5%. Entendeu? E O a gente brasileiro não gosta tem, de festa, né? o povo brasileiro é um povo É a nossa festeiro, cultura. né? Feliz, né? Um povo E alegre. o mercado de eventos, ele contagia quase 70 setores da economia diferentes. Então, quando eu faço um mega show, então é cabeleireiro, é a tia costureira que vai fazer os abadá, é restaurante, hotel, é a cerveja que o cara Governo, vende, o estrutura, né? governo, Tudo. O estrutura. governo ganha Então, muito, né? é toda uma cadeia que se mobiliza e aí, nesse momento que basicamente vários outros setores da economia tiveram algum tipo de auxílio, de apoio. A gente se viu num momento muito difícil, a gente conseguiu aprovar o PES. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o PES. Até a gente estava comentando nos bastidores que você atuou com alguns clientes de vocês nessa questão do PES. Inclusive a gente aqui no Badalando, a gente teve a oportunidade, sim, de aderir o PES. Foi importante porque a gente teve 70% dos impostos da gente, né, descontados, mais uma divisão desses 30% restante para 48 meses. Então isso acaba sendo não é grande coisa, mas assim, acaba é um consolo para esse tempo que a gente ficou, um Né? reconhecimento, né, do governo que fez por vários outros setores da economia, Sim, sem dúvida. mas para a gente também foi muito importante. A gente tentou até, inclusive, enquanto a Abrap, trazer alguma coisa local, né, a nível estadual e a nível municipal. A gente teve pequenas conquistas, mas a gente entendeu que nesse momento que o PES foi aprovado, que o nosso setor, ele de fato saiu da invisibilidade. Queria que você falasse um pouco do PES, né? Sobre sua experiência, não sei se você já teve clientes, né, que você já ajudou a participar desse programa. Olha, David, e o PES atualmente, por incrível que pareça, né, ser do governo passado, passou, acho que em março do ano passado, foi quando ganhou maior repercussão, porque são 60 meses sem o pagamento de impostos. Então, isso é algo muito grande, né, para um programa. Hoje, acho que, né, André, um benefício fiscal como esse, a gente não tem lembrança na história de ter tido. Então, tem gerado muitas dúvidas, muitas. Tenho participado de muitos encontros com entidades do segmento para poder falar do PS, porque o pessoal tem muito receio. Foi aquilo que o André colocou muito bem. O cara não quer, às vezes, aproveitar de um benefício porque acha que não está tudo certinho na empresa dele e tem medo de se prejudicar. E eu nunca vi o governo dar 60 meses sem o pagamento de impostos e tantas empresas sem querer se beneficiar. Entendi. Isso foi algo realmente É verdade que inédito. esses 60 meses passou a contar de março de 2022, né? Então, praticamente já perdemos um ano aí desse benefício aí. É E que tic-tac. esse benefício aí são para os impostos federais, né? PIS, COFINS, a contribuição sobre o Então, no líquido caso, são e empresas imposto de que renda. Isso são mesmo. empresas que não fazem parte do Simples, então, né? Tem Exatamente. uma discussão judicial a respeito disso, né? Para as empresas do Simples Nacional, né? Mas aí vamos ver como é que vai. Porque a empresa do Simples, na verdade, ela unifica todos esses tributos numa coisa só, né? Mas há discussão porque ela acaba beneficiando mais as outras empresas grandes, né? Então, Entendi. Eu gosto desse tema e foi assim que a gente entrou no PES, porque um segmento do mercado foi a justiça para pedir que se aplique ao Simples Nacional. A gente tem uma jurisprudência aí de mais de 20 anos não permitindo benefício qualquer que seja para empresas do Simples, né, no STF. Então, eu acho que essa briga pode ser perdida, ou não, como o André falou, a gente não sabe. Não tem como saber o que é que vai dar, né? Tá no judiciário. Agora, eu venho levantando pro empresário um outro jeito de olhar pro PS. Por exemplo, você já se perguntou, você que está no Simples hoje, no Simples Nacional, se você não tivesse no Simples, tivesse no lucro presumido ou real, com o PS, não seria melhor que estar no Simples sem o PS? é o caso do planejamento para saber se realmente é mais vantajoso. Com certeza. Então é conta. Planejamento tributário é conta, a gente indica, né, diversos profissionais aí, empresas, para poder ajudar a fazer esse planejamento. E em todos os casos, sem exceção, eu tenho visto, onde a gente participa, fomos a vários encontros, né, o pessoal da Vert, a Brasel. Temos visto que em todos os casos é muito melhor você estar fora do Simples
se utilizando do PS do que ficar no Simples sem PS. Ou ficar no Simples com um processo judicial para esperar a decisão se vai se beneficiar ou não. Então é planejamento. Mas há ainda muita dúvida, muito medo Muitas águas e no rolar. receio. É, de aquela entrar. questão, às vezes o monopólio da informação, ele beneficia sempre alguém, né? Verdade. Existe lucro, né, com o monopólio da informação, e é importante a gente estar falando sobre esse tema mesmo, porque quanto mais pessoas se perguntarem se isso de fato é possível ou não, melhores respostas e mais pessoas atrás dessa resposta a gente vai ter, né? E isso, mais uma vez, colabora muito com o que a gente pensa aqui, de trazer essas problemáticas do dia a dia, né, do nosso público, em busca de se conseguir realmente chegar ao tão desejado sucesso, né? E queria, assim, já que a gente falou um pouco sobre PES, sobre essas possibilidades de vocês atuando, queria que vocês pudessem compartilhar experiências, assim, também, de situações que a gente pode exemplificar para que a gente não pense duas vezes em procurar ajuda, né, de um profissional, de procurar meios, né, com um profissional, para que a gente não fique no meio do caminho, Fique de fora, né? né, por puramente informação, né? É verdade. Assim, a gente ouve falar, tudo para o empresário é custo, né? E aí, quando às vezes você oferece uma estrutura, né, de assessoria, e a gente brinca e disse aqui nos bastidores, né, o bom profissional ele se paga. Com certeza. E o que é que a gente mais vê de histórias é muitas vezes você passar um bom tempo com um custo alto, e aí você contrata uma assessoria para poder lhe ajudar, e aquilo é revertido. A gente tem casos aí, junto com o nosso profeta trabalhista, Nosso profeta de casos emblemáticos, onde você passa por um contrato, às vezes a empresa vinha com o seu gerente ali num ramo do CLT e traz para a parte empresarial de contrato, você consegue trazer uma modalidade administrador não sócio e você tem uma redução bastante significativa do seu custo folha dentro dos parâmetros, né, sob o olhar trabalhista. Sim. Então é um caso assim também que eu gosto muito de falar, que é essa relação do planejamento e da assessoria encaminhando para a parte civil e para a parte trabalhista. Mas deixar para o André aí também, se tem algum Só caso. antes de aproveitar pegou o nosso profeta, eu queria ter uma Vai dúvida viralizar aqui. esse negócio de profeta. As pessoas vão me nosso chamar de profeta do na rua. trabalhista. Já sei quem eu vou procurar. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo muito empresário falar assim, e aí é uma dúvida realmente, assim, eu basicamente sei um pouco, mas eu acho que quem está nos assistindo pode ter essa dúvida. Hoje, um funcionário, de fato, na CLT, ele custa o dobro para o Olha, patrão? O que não que você necessariamente, poderia dizer não sobre isso? necessariamente, sabe, David? O que há uma discussão no empresariado e em setores que representam os empresariados é o quanto ele custa, né? O quanto representa, o quanto de fato o colaborador coloca no bolso de salário e o quanto está sendo pago ao governo, entre aspas, né? Se fala muito isso. Não, se paga ao governo. O sistema brasileiro, e aí o sistema de seguridade social é um exemplo, o INSS, o FGTS, foram sistemas que foram criados como uma forma de garantia de fato ao trabalhador, né? E isso historicamente está implantado no Brasil. Então existe de fato essa queixa, né, de que incide um imposto de forma... as pessoas não explicam do que se trata, né? Fica aquele medo, né? É um sistema de seguridade social, né? Um sistema de seguridade que garante ali o INSS e o FGTS ao colaborador. De fato, o que a gente costuma dizer é o seguinte: quanto mais imposto o empresário paga de forma correta, com planejamento tributário, Sim. com assessoria, mostra o quanto ele está crescendo, mostra o quanto ele está desenvolvendo a sua atividade e que ele está faturando mais, né? Então, se você hoje tem um funcionário, precisa demandar 2 funcionários, beleza, você vai crescer o seu custo de folha, de encargos, mas se você está precisando de mais funcionários é porque você está faturando mais, porque você está lucrando mais. Então é muito da cultura mesmo, de desmistificação disso. De fato,
há uma oneração, né? Há um custo ali, você ter um funcionário CLT, e aí a gente vai discutir questões históricas das garantias constitucionais do trabalhador, INSS, FGTS, que de fato acontece, mas existe esse mito também que realmente custa. Mas, paralelamente a isso, à medida que seu negócio cresce, você investe no negócio, você tem ali um crescimento de folha, um crescimento de imposto que cresce atrelado. Flávio Augusto, ele disse uma vez o seguinte: salário é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Agora, Não, mas- por trás disso está o Verdade. que ele colocou. Exatamente. Mas nós temos um fato que ele é muito para quem paga e pouco para quem recebe. E a pejotização avançou em níveis De fato. nunca vistos, porque o empresário ele divide isso um pouco com o funcionário. Sim. Muitas vezes a gente vê, né? Ele acaba dividindo isso com o empresário. Então, olha, eu pago 2.000 para você, me custa 2, mas você só recebe 900. Quer receber 1.500? Você ganha 500 a mais, eu economizo 500 aqui. E aí os caras vão lá e pejotizam isso. Até que ponto isso está certo, está errado, é análise de caso, né? Agora, cresceu esse movimento em razão dessa estrutura Perfeito. que nós temos hoje. E voltando até a questão dos casos, a gente tem uma relação muito boa, né, André, com o pessoal da contabilidade. E eu deixo aqui essa ressalva importante nesse programa, que o empresário precisa estar muito bem assessorado pelo seu contador. Você mandou aqui um alô pro seu... É Désio, É né? 10, é 10. É Meu 10, contador. exatamente. Sofre bastante, que eu pergunto tudo por aí. Eu acredito que tudo começa, né? Essa regularização empresarial, a Constituição. Se você está bem assessorado por um profissional contábil, a gente tem muitos amigos contadores, tem uma excelente relação com eles. Isso faz muita diferença, muita diferença. E quanto mais a gente se aproximou do pessoal da contabilidade, a gente passou a entender muito mais de negócio, dessas dores dos empresários que a não quer junção. pagar. A Pode falar, né? junção aí do advogado com o contador É a dupla é dinâmica. sem limite aí de benefícios que a gente consegue trazer aí pro contribuinte, a classe empresarial, né? Só fazendo uma ressalva a respeito do PES que eu estava falando, e assim, vieram muitas alterações de lá para cá, tira benefício, dá benefício, tira, e agora no final do ano excluíram, acho que se eu não me engano, aí uns 50 quinais atividades do PES. Valendo aqui lembrar que quando se é dado o benefício por tempo determinado, isso aí a gente já tem jurisprudência antiga aí que ele não pode ser retirado, então vai ter que se aguardar, porque tiveram muitos quinais agora excluídos, né, do PES. Outra coisa também que é bom se atentar que as leis tributárias, nosso sistema tributário é um balaio de gato, né? Literalmente. Que o fisco não esteja escutando nesse momento, né? Me desculpe a Receita Federal. Tem sistema da e Receita aqui- que analisa e podcast, aqui não, né? Rapaz, mas o YouTube é um algoritmo danado. Não duvida, não. É uma dica que eu deixo e que todo mundo presta atenção, até com o seu contador, com o seu advogado, que sempre fica atento nas mudanças das leis, porque assim, muitas vezes a gente tem vários exemplos que você vem pagando lá, parcelou uma dívida sua e tal, mas só que veio uma lei posterior que deixou de cobrar aquilo ali e você ainda continua pagando. Então, se Perfeito. você não estiver atento para ver isso aí, se o juros está certo, se a multa está certa, se há como reduzir, e como teve várias alterações, e vem tendo que muitas vezes a lei é feita pelo ente que ele não tem competência para poder cobrar aquele imposto, para majorar, para aumentar o valor do imposto, isso é derrubado judicialmente, e muitas vezes os estados eles vêm se adequando a essas decisões judiciais, alterando a sua legislação para que ela faça valer aquilo que o judiciário já vinha decidindo. Então, você fez um parcelamento lá de 5, 10 anos atrás, está pagando aquilo, e possa ser que a legislação mudou do seu estado, como aqui, teve várias leis alteradas aqui no nosso estado, que reduziram ou até mesmo extinguiram determinada cobrança. Então, veja com o seu contador, com o seu advogado, peça para que ele se atente e veja se você não está pagando coisa a mais ou indevidamente aí. O governo novo, sem entrar no mérito da política, né? Tem se mostrado aí com a sinalização, até pouco tempo, mas tem sinalizado em entrevistas, em vários encontros, que vai tornar um ambiente fiscal melhor para o empresário.
Ele é melhor para quem, né? Melhor para o empresário. Inclusive, Tem reduziu a alíquota, né? Agora o reduziu a compromisso alíquota dele. que estava prevista para 22% para 19%, né? Eu vi Mais a, 1% Aqui ainda estadualmente, né? estadual aqui. salvo engano, posso errar a nomenclatura, mas o tal do FINAT também, é o que ele chamou numa entrevista de comissão para os auditores, né? Por fiscalização. Ele disse que quer acabar também, quer ver isso aí. Porque você tem essa sistemática de quem lhe aplica uma multa fiscal ganha um percentual sobre aquele Aí não valor. pode, aí vira Esse comércio, é né? E aí ele isso tem- É polêmico, né? É polêmico, não, assim, tem um viés importante porque os impostos eles entram, né, para a máquina de arrecadação e eles são revertidos. Bom ou ruim, eles são necessários. Perfeito. Precisa manter uma estrutura mínima. A gente tem hospitais, a gente tem uma estrutura, né, tem uma infraestrutura Sim, com para ser certeza. feita. Mas, por outro lado, também os empresários cobram um pouco nesse sentido do excesso, né, do fisco em determinados momentos. Mas o governador tem sinalizado aí nessa questão, redução, tem buscado ver o ICMS, como é que pode trazer mais empresas para cá. Acho que para o sergipano, para o empresário sergipano, tem uma sinalização positiva para os próximos Eu 4 acho anos. que esse governo aí vem com bastante otimismo aí, acho que deu várias sinalizações para vários setores, inclusive para a gente da cultura, do entretenimento. O governo deu uma sinalização muito positiva, né, de um avanço nessa área, de um respeito à nossa classe que merece o nosso setor, porque em governos passados a gente era tratado mesmo como invisíveis e a gente vê com bastante expectativa. Vamos aguardar. Não gosto de comemorar. Primeiro 100 né, dias, né? O primeiro 100 dias. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu queria demais agradecer vocês. O papo foi muito rico. Foi muito importante a gente levar todo esse assunto, né, através de 3 pessoas qualificadíssimas. Eu tenho um cara aqui que vai buscar o dinheiro onde eu tô perdendo. Eu tenho um cara que vai me deixar sempre ok com os meus funcionários, entre a relação dos colaboradores com a empresa, sempre perfeito. E você é o cara que sabe de tudo, né, também. Obrigado. Você é o cara que vai Não ser... tem uma descrição melhor que você poderia Vai ter De sempre tudo um a pouco. solução, né? De tudo um pouco, sempre vai ter aí os caminhos para que, de fato, essa relação entre assessoria jurídica e quem está fazendo alguma coisa ou quem pretende fazer algum negócio, de fato, seja bem assistido. E aqui hoje a gente falou um pouquinho de vários medos que a gente tem nesse caminho, né? Quando a gente pensa em procurar uma assessoria jurídica. E eu agradeço demais vocês terem topado. É um papo, geralmente a gente fala muito de música, um negócio mais animado, mas acho que a até gente que não foi perdeu, a descontraído, né, gente não foi? perdeu a nossa Tô esperando descontração. essa né? Teve morte profecias. boa, né, da música aqui. Eu vim aqui, eu tava aqui uma cancinha, você tava tocando aqui. Mas é isso, queria que vocês aí dessem suas considerações finais aí, agradecesse aí pra quem tá até agora assistindo a gente, acho que com um caderninho anotando, porque foi muito conteúdo hoje, viu? A intenção foi essa, agradeço muito, né? Essa qualificação que você me deu, vou levar. Por favor, Inclusive, por favor. A gente fica nessa parte comercial e fica no meio ali do escritório, vai com o pessoal que está produzindo na área e buscando atender, né, a dor e entendendo muito da dor que se tem do dia a dia e a experiência aí eu não vou dizer a quantidade de tempo, eu ainda sou muito jovem, mas é essa experiência que vem dando esse entendimento. A intenção foi passar informação, realmente esclarecer para o pessoal do podcast da Badalando. Espero que tenha transmitido aí muitas favor, informações, muito muitas. legal. Estamos aqui, Vamos deixar obrigado nosso mesmo. público preparado aí para essa guerra que é viver O querendo empreendedorismo, empreender, né? né? Isso o empresário de fato encontra desafios Isso é. maiores do que a assessoria jurídica em si. Mas obrigado, dizer que quem sabe a gente tá por aqui, né, Amires? Com certeza, Gravando outros podcasts. Não vai Deve demorar demorar, não, viu? Eu preciso fazer... É na saída ali, Vanessa, que a gente vai conversar. Vamos assinar esse contrato, né? Eu preciso fazer uma ressalva que é muito importante, assim, já provoquei eles, que nesse formato podcast eu não me lembro de ter visto nenhum podcast com esse viés do jurídico, mas desmistificando, trazendo a informação para a galera, porque isso que a gente fez hoje, veja, para quem não sabe de nada, um pouco que chega já é muita coisa, a gente não tem noção. Aqui na Badalando mesmo, eu fico às vezes surpreso nas ações que a gente faz, o quanto, o mínimo de informação que eu acho que seja irrelevante para mim, pelo nível de entendimento que a gente tem em vários assuntos,
uma pessoa que não, tipo, eu fui dar uma palestra sobre um fórum da música que a gente criou aqui em Sergipe, em Itabaiana, para uns 60 artistas lá. Cara, coisas mínimas. Faz uma diferença, né? A galera, caramba, eu não sabia disso. Quer dizer, são pessoas que vivem daquilo ali, com 30 anos de carreira, com 20 anos de carreira fazendo arte, fazendo música, e não sabia o que era um portfólio. Entendeu? Então, o quanto a gente democratizar a informação, eu falo muito assim, da gente descentralizar a informação, o poder que a gente faz e trazer essas histórias aqui para o podcast, essas histórias do nosso estado, da nossa cidade, mostrar para as pessoas que a gente tem conteúdo, que a gente não precisa ir para São Paulo, ir para Rio, para ver profissionais gabaritados. Aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, a gente tem acesso e a gente precisa conhecer. A gente conversando nessa questão da valorização dos artistas e tal, a gente vem falando muito assim, às vezes o sergipano não conhece o sergipano. É verdade. Entendeu? O que falta muito é isso, e nossa proposta é aqui no podcast é fazer isso. Mas, Ramires, suas considerações. Agradecer, parabenizar vocês pela a história que vocês têm, né? A gente conhece há muito tempo e saber que a modernização que vocês trouxeram para a vida empresarial de vocês inspira muita gente. Tanto é que nós estamos aqui e atendemos esse convite de forma muito, muito feliz. Agradecer o espaço, parabenizar pela sede. Nos conhecemos por uma ironia do destino Pois aí. Vocês solucionaram um problema para a gente Verdade. no escritório e aqui está abrindo as portas para a gente nesse momento. Então, agradecer, parabenizar, dizer a todos que a gente gostou, viu? Vamos voltar aqui, né? Gostamos. Eu quero saber se gostamos. Ramires não vai assinar esse contrato na saída, viu, Vanessa? Mas agradecer e sempre deixar também à disposição de vocês. E aquele abraço para todo mundo que conseguiu acompanhar. É isso Meu aí. amigo André, suas Obrigado considerações. mais uma vez aí pela oportunidade de estar aí prestando esse serviço aí de uma assessoria aqui para Foi uma público, né? consultoria grátis, e aproveite, viu? Seu público aí e dizer que um dos nossos propósitos é esse, levar melhoria para as empresas, para as pessoas jurídicas, para o pessoal daí da música, do evento, do que tem um MEI, que tem um Simples, entendeu? Estamos aí. Só nos convidar de novo que... Coisa boa. E quem Vamos quiser aguardando. encontrar a BRS... BRGSA, vai lá no BRGSA, Instagram, @BRGSA_. Aí você vai poder conhecer lá. Tem outras, nós temos um time que vai além da gente, tem muitas pessoas Aí. lá que Manda- botam a mão na massa. Manda um abraço pra galera Com aí, senão a certeza, galera vai lhe estão cobrar todos aí, pô. acompanhando. Lá Na você verdade, pode tirar as dúvidas lá a gente está também, aqui apenas representando, né, um braço, uma parte, mas a gente sabe que todo esforço que a gente faz para manter o negócio é feito pelas pessoas que estão com a gente. E queria mandar um abraço especial a todo mundo que está lá no escritório, agradecer. E o objetivo nosso aqui, como você muito bem falou, né, bater papo, trocar ideia e democratizar a informação. Perfeito. Né? Show E de todos bola. ganham com isso. Com certeza, com certeza. Ó, mais um episódio épico aqui no podcast Badalando. Muita informação. E aquilo que ele falou, meu amigo, descentralizar. A informação é para estar em qualquer lugar e para qualquer pessoa. Porque não é inadmissível em 2023 um empreendedor, um músico, qualquer profissional do nosso mercado fracassar por falta de informação, entendeu? Então a gente cumpre essa missão aqui. E se você ainda não se inscreveu no canal, meu amigo, pelo amor de Deus, pare agora, vá lá, se inscreve no canal, dê o joinha lá, que é importante. E se você tiver dúvida desse papo, pode colocar lá nos comentários que a gente manda aí pro nosso profeta, pro nosso homem do fisco aqui, Mas pro tem nosso mais homem de profeta todas as respostas, que eles vão lá responder e a gente coloca lá na questão lá dos comentários, beleza? Eu fico por aqui, mais um episódio. Obrigado à audiência de vocês e até o nosso próximo encontro.